Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, o Bolsonaro, o medo do Bolsonaro, a defesa dele está fazendo de tudo para tirar ele dessa encrenca que ele se meteu a respeito dos roubos da joia. Porque eles roubaram as joias. As joias foram roubadas e contrabandeadas para os Estados Unidos. Mas agora apareceu uma coisa assim que é inusitada, que é a primeira vez na história do Brasil que acontece uma coisa dessa. Porque o Bolsonaro indicou algumas pessoas para o TCU. E agora são essas pessoas e o TCU, no TCU, que eles estão querendo dar um golpe na União. Então, dentro dessa colocação que o TCU fez a respeito das joias, eles estão dando margem para livrar a cara do Bolsonaro. E é justamente as pessoas que o Bolsonaro colocou lá. Inclusive essas pessoas que estão no TCU, o Lula não pode tirar. E tem que engolir, não tem outro jeito. Agora, a defesa do Bolsonaro, ela está pedindo ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento das investigações sobre os roubos e os desvios das joias que eles roubaram do patrimônio público brasileiro. E por isso eles foram indiciados pela Polícia Federal. E o Bolsonaro teme agora a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Por que ele está temendo? Porque ele não tem mais o Augusto Aras para sentar em cima de todos os processos, de todos os pedidos que a Polícia Federal fazia, das investigações. O que acontece na época do Augusto Aras, se aparecia lá na Procuradoria-Geral alguma coisa contra a família ou o Bolsonaro ou de alguns bolsonaristas, o Augusto Aras sentava em cima e não fazia absolutamente nada. E agora a Procuradoria-Geral tem uma outra coisa, tem o Gonê. Agora, eu estou achando que está no mesmo esquema do Augusto Aras. Por que ele não toma uma atitude? Ele já deveria, a Procuradoria-Geral da República, já deveria ter denunciado o Bolsonaro. Agora, a gente tem que esperar, porque ele tem um prazo até o dia 21 de agosto. Agora, se ele não fizer isso, a população tem que fazer, porque não pode deixar isso para lá. Porque é o fim da picada esse tipo de coisa. Já não chega o Augusto Aras, que só papou grana. E tem outra, ganhava mais de 40 mil reais de salário e não fazia absolutamente nada. Eu acho que, inclusive, deveria a Polícia Federal fazer uma investigação e fazer ele devolver todos os salários que ele recebeu.
porque ele não produzia nada. Nunca produziu absolutamente nada no tempo que ele ficou na Procuradoria-Geral da República. Nem ele, que era o cabeça-mor da Procuradoria, nem a que assessorava ele lá. Agora, os advogados, eles estão se baseando justamente no julgamento do Tribunal de Contas da União, porque os bolsonaristas lá se organizaram para livrar a cara do Bolsonaro. E além disso, inclusive, eles falaram que não existe uma lei para esse tipo de coisa. Não tem lei. Agora, eles não, como não tem aquilo que se diz honestidade, né? Porque eles não agem com honestidade. Porque agisse com honestidade, vai saber que o Bolsonaro, a quantidade de joias é muita coisa. E está na cara que isso não é presente. Se fosse presente, inclusive, é da federação, é do Brasil. Porque ninguém vai estar dando presente milionário para pessoas estranhas. E ele só recebeu porque ele estava na presidência da República. E tem outra. Fez aquela venda daquela que produz lá, que refina petróleo. Agora, esse tipo de coisa tem que ficar muito claro. Agora, o cara me vende uma refinaria a preço de banana, praticamente. E agora quer ser beneficiado por uma coisa também que os bolsonaristas lá do Tribunal de Contas da União estão fazendo. Quer dizer, o Tribunal de Contas da União está querendo dar um golpe, inclusive um golpe na democracia. Porque eles, e você veja bem, e é a maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União, eles entendem não haver lei específica para disciplinar a matéria. E por isso, segundo a tese majoritária, eles não poderiam determinar a devolução de todos os pertences, todas aquelas joias, colar, relógio, pedras preciosas, ao acervo público. Eles não podem determinar a devolução. Agora, tem que ser todo presente que uma autoridade receba, ele não está recebendo por ele, pela pessoa. Ele está recebendo pelo cargo que ele está exercendo. Então, aquele presente é para o país, não é para a pessoa. Porque ninguém vai estar dando coisas milionárias para uma pessoa assim, por nada. Quer dizer, isso aí, característica pelos valores. Isso está bem claro que é jabá.
Inclusive já pela refinaria de petróleo que ele vendeu. Porque foram os mesmos que compraram a refinaria que deram esses dito presente. Agora, isso caracteriza que não é presente. Está claro, inclusive. Agora, é do patrimônio público. E tem outra. Ele tem, inclusive, que devolver aqueles que ele vendeu nos Estados Unidos, porque ele usou o dinheiro nos Estados Unidos. Para a permanência dele lá, ele usou a grana. Agora, a defesa do Bolsonaro alega existir uma similitude fática entre os casos e que indicaria uma licitude administrativa dos atos. Agora, a Polícia Federal enquadrou o Bolsonaro em 3 crimes. Isso está no relatório final do inquérito sobre as joias. E no que ele foi enquadrado: associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. Agora, no documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes, os investigadores da Polícia Federal detalham a cronologia do esquema e o recebimento dos bens pelo Bolsonaro e o deslocamento e a venda nos Estados Unidos. E a operação deflagrada para recuperar os objetos após o caso estar na justiça. Quando ele viu que tudo ia para a justiça, aí eles tentaram, inclusive, comprar de volta. E conseguiram, inclusive, comprar um relógio todo cravejado, que inclusive foi o advogado do Bolsonaro que foi para os Estados Unidos e com as informações ele conseguiu rever o relógio. Agora, o primeiro delito atribuído pelos policiais, os investigadores, o Bolsonaro, o primeiro delito é peculato. O peculato é aquele funcionário público que rouba alguma coisa da União, do Estado, do município. Então isso ele fala, é roubo. Peculato é roubo. É quando o agente público, o funcionário, ele se apropria indevidamente de bens públicos. Quer dizer, ele rouba os bens públicos. Agora, o relatório da Polícia Federal cita ao menos 2 kits de joias que teriam sido roubados diretamente com o objetivo de vender no exterior. Agora, os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiro vivinho, notinha por notinha. Agora, isso ingressava, sabe aonde? No patrimônio, sabe de quem? No patrimônio do Bolsonaro. Isso sabe por quê? Por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário. Ele não utilizava. Isso sabe para que é? Isso é um objetivo de ocultar a origem do dinheiro e também a localização e a propriedade dos valores. Isso, inclusive,
está no documento da Polícia Federal. Agora, os gastos durante a viagem dos Estados Unidos entre 2022 e o início de 2023 conta no material apreendido pela Polícia Federal em posse do ex-ajudante de ordem o Marcelo Câmara, isso antes de deixar o Brasil, na antevéspera da posse do presidente Lula, porque ele foi embora dizendo que não ia passar a faixa, mas isso era desculpa para fugir com as joias, para contrabandear a joia para os Estados Unidos, porque foi justamente isso que ele fez. Porque antes de ir, ele fez uma transferência para o Banco do Brasil, lá na América do Norte, de 800 mil reais da sua conta no Banco do Brasil. E tem outra. Quando ele voltou, os outros 800 mil estava intacto. Não gastou nenhum tostão. Não gastou absolutamente nada. Por quê? Porque ele vendeu as joias e o dinheiro da joia deu para ele viver muito bem, entendeu? Curtindo tudo. E é isso aí. Isso é uma forma, inclusive, de lavagem de dinheiro. Inclusive, a Polícia Federal diz que esse método que o Bolsonaro usou, concluiu a Polícia Federal, uma das formas mais usuais para reintegrar o dinheiro sujo. Exatamente. Chama-se lavagem de dinheiro. Isso integra o dinheiro sujo na economia formal. Isso com aparência lícita. Agora, isso é crime. É configurado como crime. Crime de lavagem de dinheiro. E o Bolsonaro fez lavagem de dinheiro. E na sequência, ao imputar o crime de associação criminosa, isso ao Bolsonaro, a Polícia Federal argumentou o argumento que ele tinha plena ciência do esquema de venda de joias. E não só de joia, daqueles outros presentes valiosos. Isso não é de agora. Isso é desde 2019 que eles estavam vendendo. Porque ele sabia que, caso ele perdesse as eleições, as coisas iam ficar no patrimônio público. Então, o que ele fez? Vamos meter a mão e vender. E ter lucro com isso. Tanto que ele comprou mais de 50 imóveis. Da onde veio o dinheiro? Caiu do céu? Foi as igrejas, os pastores que deram dinheiro para ele? Agora, a Polícia Federal diz que ele teria agido não apenas na coordenação do envio da joia para o exterior, mas na tentativa, inclusive, que ele fez de reaver os objetos, depois que ele viu que a Polícia Federal ia investigar e que a Justiça estava entrando no caso, aí ele resolveu reaver alguns dos objetos que ele tinha vendido. E esses objetos foram apreendidos pelo fisco, mas para desviar o foco das investigações e ocultar o dinheiro ilícito. Quer dizer, o Bolsonaro não é nada bobo.
todo mundo está pensando que ele é meio bobo. Não, ele é esperto. E tem outra, é tão esperto que eles fizeram até a minuta para dar o golpe de Estado na nossa democracia. Mas veja bem, deu golpe de Estado. E quem se ferrou nessa, inclusive, foi o pessoal lá de baixo. Por exemplo, o caso da dona Fátima de Tubarão, que essa semana, inclusive, o Supremo Tribunal Federal a condenou a 17 anos de cadeia. Agora o pessoal vai falar, não, mas ela já é uma pessoa de 60 e poucos anos, já, tal. Mas ela cometeu crime. E o crime que o Bolsonaro organizou. Crime de golpe de Estado na nossa democracia. Que é um dos piores crimes que cometeu. Ela cometeu o pior crime possível, que é o golpe de Estado na democracia. Por isso foi condenada a 17 anos. Agora, o que eu fico assim mais agoniado é que enquanto o Supremo Tribunal Federal condena, inclusive condenou a dona Fátima, os assessores do Bolsonaro que estavam presos, o ministro Alexandre de Moraes está dando liberdade para eles. Ué, todos eles cometeram crimes iguais, porque o golpe de Estado todos eles cometeram. E agora só uma parte é condenada? E tem outra. Eu acho que está demorando muito. Agora tem umas pessoas que acham que não tem que condenar agora, tem que ver isso só depois das eleições. Porque aí eles poderiam usar isso para propagar que estão sendo todos eles perseguidos pelo governo brasileiro, pela justiça. Agora, eu não entendo dessa forma. Cometeu crime, tem que ser julgado. E se realmente cometeu, condenado e pagar pelo crime que cometeu. Isso antes de eleição. Não tem nada que ficar pensando em eleição. Não prenderam o Lula antes das eleições, inclusive para tirá-lo da disputa, para eleger o Bolsonaro. E agora não pode condenar o Bolsonaro que cometeu o crime. O Lula era inocente, não tinha cometido o crime. Porque o Moro inventou aquele negócio do triplex junto com a Rede Globo para tirar o Lula da jogada e eleger o Bolsonaro. É isso que eles fizeram. Agora, não pode condenar o Bolsonaro antes das eleições? Quer dizer que a dona Fátima pode. E os outros mais de 200 que foram condenados também podem ser condenados e ir para a cadeia? Eu acho que eu vejo isso, eu não vejo como realmente que está fazendo justiça. Porque a justiça tem que ser feita com todos aqueles que cometeram crimes. Por exemplo, o assessor do Bolsonaro essa semana, o ministro Alexandre de Moraes,
tirou ele, saiu da cadeia, deu liberdade para ele. E agora parece que não tem mais nenhum preso. E ele foi um dos que fez a minuta do golpe. Porque pegaram, eles fizeram 3 minutas do golpe. Inclusive, uma das minutas foi pego na sala do Bolsonaro, lá no PL. Agora, diz que tem que ser julgado e condenado só depois das eleições. Eu não entendo dessa forma, mas não, aí eles vão usar isso na internet. Que use. Agora, a gente também pode usar na internet e combater todas essas mentiras que eles estão falando, que eles fazem, inclusive. Agora, a dona Fátima de Tubarão, acabou o julgamento dela. E todos os ministros, todos eles votaram para a condenação da dona Fátima de Tubarão a 17 anos de cadeia. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, o ministro Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes e Luiz Fux. Agora, tem os outros bolsonaristas, aqueles 3 bolsonaristas, que inclusive um deles foi o Lula que indicou, que eles querem uma pena menor, uma pena mais branda. Agora, cometeu crime, tem que ser julgada se realmente é autora do crime, tem que ser condenada. Agora, esse julgamento da dona Fátima ocorreu no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. E a maioria dos ministros decidiram condená-la. Agora, vai ficar um bom tempinho na cadeia. Ela que diz que na gravação, porque os bolsonaristas, quando eles cometem crime, eles produzem, inclusive, prova contra eles mesmos. Porque eles cometem o crime, aí eles gravam eles, dizendo que eles estão cometendo o crime, e aí eles põem na rede social. Quer dizer, eles fazem as provas deles mesmos, inclusive essa dona Fátima. Inclusive, na gravação dela, ela disse que foi lá e cagou lá na sala do ministro Alexandre de Moraes. E disse que estava quebrando tudo. Agora, e também falou que ia pegar o ministro Alexandre de Moraes. Agora, quem pegou mesmo foi o ministro Alexandre de Moraes, que pegou a dona Fátima e condenou a 17 anos de cadeia. E tem outra. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, enfatizou que a dona Fátima invadiu o Supremo Tribunal Federal, quebrou o vidro, quebrou cadeira, mesa, obras de arte. E tem outra, postou tudo nas redes sociais. E ela não foi presa lá em flagrante, ela foi presa 2 semanas depois, porque o que acontece? Fizeram uma tramóia lá no QG do Exército, onde eles estavam acampados, e eles fugiram de madrugada. Porque um general avisou todo mundo que a polícia ia prender gente. E eles deram no pé. A dona Fátima foi uma. Conseguiu fugir. Agora,
Ela inclusive botou os vídeos dela que circulou nas redes sociais. E tem outra. A cidade de Tubarão, lá em Santa Catarina, ficou conhecida como a Dona Fátima de Tubarão. E agora ela queria pegar o Xandão e o Xandão pegou ela. Agora tem um negócio. Esses bolsonaristas todos que fizeram aquele ato de terror para dar o golpe de Estado na nossa democracia, eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar no Brasil. E nós sabemos o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nós não queremos mais. Não queremos mais. Ditadura fascista, nunca mais. Porque nós sentimos na carne o que é. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.